Ela pede atenção, exige afeto, dramatiza a ausência, te testa, depois te odeia por obedecer. Ela diz que ninguém a escuta, mas desdenha quando você oferece escuta sem imposição. Ela implora para ser amada, mas sente nojo quando o amor chega sem resistência. Ela faz cena por abandono, mas quando o homem aparece, ela já quer fugir da presença. Ela clama por homem maduro, mas assim que encontra um, acusa de ser controlador. Ela fala de reciprocidade, mas despreza o que responde sem resistência nem ausência. Ela exige estabilidade emocional, mas some assim que o homem não reage ao caos. Ela diz que quer o certo, mas quando recebe, sente falta do suspense do errado. Ela sonha com o lar, mas odeia o homem que oferece casa sem o teatro da conquista. Ela quer afeto, mas precisa primeiro destruir a força simbólica de quem oferece. Ela quer o pai, mas só se puder castrá-lo depois de receber o que pediu. Ela pede cuidado, mas sente náusea quando o cuidado não tem gozo, só estrutura. Ela chora por atenção, mas esnoba quando ela vem, sem o suspense do abandono. Ela fantasia com amor real, mas despreza o que não ativa o recalque antigo. Ela jura que quer paz, mas a paz simbólica a lembra de que ela não comanda a lei. Ela não odeia o homem por negar. Odeia quando ele entrega exatamente o que ela pediu. O desejo histérico não é satisfeito pela realização. Ele vive da ausência, do suspense, da impossibilidade. Quando o homem entrega o que ela pede, ele interrompe o gozo. Ele encerra o ciclo, ele mata o mistério, e a mulher que se alimenta do enigma não suporta o fim do jogo. Por isso, ela devolve desprezo, não porque ele errou, mas porque ele cumpriu. A mulher histérica é estruturada pela tensão entre o pedido e o nojo. Ela pede com os olhos, implora com o corpo, chora com a fala, mas quando recebe, se apaga, porque o que a sustentava não era o objeto, era a falta dele. O homem que entrega não é mais necessário. Ele vira lembrança do quanto ela não sabe sustentar o que pede, e isso ela odeia. Ela diz, não era isso que eu queria, mas não sabe dizer o que, nem como, nem quando, porque o desejo histérico é deslocado, fragmentado, flutuante. O homem tenta traduzir com lógica, mas ela opera na cena. Ele responde com gesto e ela responde com desprezo. O problema nunca foi ele. Foi o fato de que ele não deveria ter atendido. Ele deveria ter faltado. O afeto masculino, quando dado sem resistência, vira peso para quem nunca quis carregar nada. Ela não queria o amor, queria o abismo entre pedir e receber. O desejo dela não suporta a realização. Ele precisa da atenção, da frustração que mantém vivo o drama. Quando o homem entrega, ela se vê no espelho do seu próprio recalque e quebra tudo. A mulher histérica não quer o que pede. Ela quer testar se o homem é idiota o bastante para obedecer. O pedido é só isca. Quando o homem entrega, ele perde o valor. Porque agora ele não é mais o outro que falta. É só mais um que caiu. E ela, presa na repetição do desprezo, já prepara a cena seguinte. Porque amar sem queda não é amor, é tédio. E ela não suporta tédio. O homem não destrói a mulher. Ele apenas cumpre o pedido que ela faz. E isso basta para ser odiado. Porque ao realizar o desejo, ele revela a verdade estrutural. Ela não quer ter. Ela quer desejar. Ela quer faltar. O gozo da mulher histérica está em manter o objeto como promessa, não como posse. E o homem que entrega destrói a ilusão que sustentava o drama. A estrutura histérica precisa da ausência, precisa da dúvida, precisa da angústia de não saber se será atendida. Quando o homem aparece com a resposta certa, ele desarma a cena. Ele cala o choro. Ele desmonta a peça. E aí vem o nojo. Não dele, mas do que ela vê em si ao ser atendida. A verdade, ela nunca soube o que queria. E agora está presa ao que pediu. A mulher moderna terceiriza sua angústia. Não resolve o sintoma, distribui culpa. Chama de carente o homem que aparece. Chama de opressor o que impõe limite. Nenhum escapa, porque nenhum satisfaz a fantasia
que ela mesma não consegue sustentar. E quanto mais o homem tenta entender, mais ela o rejeita. Não por erro, mas porque ele não faltou. Ela odeia o homem que aparece. Porque ele interrompe o ciclo de insatisfação que a estrutura dela exige para continuar girando. Quando ele responde com presença, ele anula o papel que ela queria interpretar, a da abandonada, da incompreendida, da mulher que sempre espera. Sem esse papel, ela não tem identidade. E sem identidade, sobra recalque. A histeria não busca amor, busca repetição. O "não era isso que eu queria" é a defesa perfeita contra o encontro real com o desejo. É o alívio de quem pode culpar o outro pela própria falha de gozo. O homem que entrega o amor é odiado porque tira dela a desculpa. E uma mulher sem desculpa vira bomba, porque agora o espelho está inteiro e ela odeia o reflexo. A mulher histérica transforma o homem em bode expiatório do próprio recalque. Quando ele falha, ela dramatiza. Quando ele acerta, ela o culpa. Porque o problema nunca foi ele. O problema é a castração simbólica que ela se recusa a aceitar. Ela quer desejar sem limite, gozar sem consequência e culpar alguém quando o vazio reaparece. Esse alguém será sempre o homem disponível. Não é o canalha que ela odeia, é o que ama sem ser solicitado, o que entrega cuidado sem suspense, o que não joga. Esse é insuportável, porque ele confronta o discurso dela. A mulher que pede o homem certo não suporta encontrá-lo, porque ele prova que o problema não era o mundo, era ela. E diante dessa prova, ela reage com desprezo, nojo e inversão da culpa. O homem que acolhe sem comando vira símbolo da impotência simbólica. Ele é o espelho do pai que ela tenta destruir. Porque se ele ama sem impor lei, ele não é homem. É extensão do sintoma dela. E sintoma não se ama, se elimina. Ela implora por presença e, ao recebê-la, apaga o desejo. Porque o desejo não vive na realização, vive na frustração cênica. O feminino contemporâneo é estruturado por promessas de liberdade sem limite. Mas desejo sem limite vira gozo vazio. E quem aparece para preencher esse vazio é o homem simbólico, não o cafajeste, o estruturado. Esse será odiado, porque ele exige definição, ele entrega clareza. E clareza destrói a performance da dúvida que ela precisa manter viva. A mulher odeia o homem que não joga, porque sem o jogo ela não tem como justificar o próprio tédio. Ela precisa que o outro fale para manter viva sua posição de vítima. O homem que ama de forma reta é eliminado. Não por maldade, mas porque ele é inútil na estrutura. O desejo dela não quer fim, quer repetição. E o homem que entrega encerra a peça. O homem que pergunta onde foi que eu errei já perdeu, porque ele supõe que houve erro, supõe que havia algo certo a ser feito. Mas com a histeria não há certo, só cena. E cena não se corrige, se repete. Quando o homem entra na lógica da correção, ele vira ator coadjuvante do próprio cancelamento. E ainda se culpa por não ter previsto o script. Ela não quer diálogo, quer efeito. Quando ele tenta conversar, ela já mudou o roteiro. O problema não era a atitude, nem a fala, nem o gesto. Era ele, presente demais, estável demais, firme demais. O que ela odeia é o chão, porque chão não gera narrativa. A histeria só sobrevive no tremor. E o homem que oferece estrutura vira o vilão do enredo emocional que ela inventou. A tentativa masculina de agradar é lida como submissão simbólica. E submissão para a histeria é morte do desejo. Ela não quer entender, quer testar. E o homem que responde com lógica e afeto desmonta o jogo. Ela não o perdoa por isso, porque agora ela está nua diante do espelho. Desejou ser amada, mas não suporta receber sem controle. O que ela quer não é afeto, é domínio simbólico. O homem que ama sem ser capturado pela chantagem, pelo choro ou pelo silêncio é um problema, porque ele mostra que o desejo dela não comanda tudo, e isso é insuportável, porque a histeria precisa acreditar que o outro gira em torno dela. O homem que não gira é lido como ameaça. A mulher que pede tudo odeia o homem que entrega sem hesitar, porque ele prova que o mundo não era injusto.
Era ela quem não sustentava o que dizia querer, e ao invés de rever sua estrutura, ela o ataca. Ele será acusado de ser demais, de ser pouco, de ser ausente ou invasivo. Qualquer coisa menos o que ele realmente foi, aquele que a desmascarou. A mulher histérica não quer homem. Quer material simbólico para repetir seu trauma. O afeto que ela rejeita hoje é o mesmo que ela implorou ontem. O ciclo se reinicia com outro nome, outro rosto, mesma falha. Ela não quer ser feliz, quer provar que o amor não funciona. E todo homem que entrega tudo alimenta a tese dela, de que nenhum amor a sustenta. Ela repete o trauma para manter viva a ferida. O homem que aparece como remédio vira veneno, porque ela não quer cura, quer motivo para continuar culpando o masculino. A presença dele desmonta o argumento de que está sozinha. E estar acompanhada sem conseguir gozar da companhia é insuportável, então ela sabota e o chama de tóxico depois. A mulher não suporta o homem que resiste ao jogo emocional. Se ele não reage ao drama, ela explode. Se ele responde com firmeza, ela diz que ele não tem empatia. Nenhuma resposta a satisfaz, porque o objetivo não é resposta, é desequilíbrio. Ela quer movimentar o outro para provar que ainda tem poder. E o homem que não se dobra será odiado. O afeto feminino estruturado na histeria busca controle, não encontro. O homem que oferece encontro verdadeiro é insuportável porque exige verdade. E a verdade a confronta com sua própria instabilidade. Ela não quer relação, quer palco. E o homem que não atua, que apenas está presente, desmonta a peça. Ele vira ameaça simbólica à sua identidade cênica. Por isso o desprezo, por isso o sumiço. Por isso a narrativa invertida onde ele vira o erro. Porque ela precisa apagar a prova de que foi atendida, de que teve o que pediu. O homem que entrega com inteireza vira inimigo da estrutura dela, e ela fará tudo para eliminá-lo sem culpa, preferencialmente fazendo ele acreditar que foi o culpado o tempo todo. A mulher histérica deseja o homem ausente para poder reclamar da ausência. Deseja o homem frio para dramatizar o abandono. Deseja o canalha para justificar sua instabilidade. O homem estável, presente e afetuoso é um problema. Ele não gera cena. Ele não justifica o colapso. E se ela não pode colapsar com razão, precisa destruir a razão que ele representa. O homem que não gera tensão mata a narrativa. E a mulher histérica precisa de narrativa para existir. Sem a peça, não há palco. Sem o palco, não há olhar. E sem o olhar, ela entra em crise de identidade. O afeto dele a obriga a encarar o próprio vazio. Por isso ela o abandona. Não porque ele fez algo errado, mas porque ele mostrou o quanto ela não sabe amar. Ela precisa que ele fale. Precisa do erro para ter motivo de dor. O homem que não erra, que entrega o que promete, que não se ausenta, que responde com consistência, é odiado. Porque ele obriga a mulher a olhar para dentro. E o que ela vê é o descompasso entre o que pede e o que suporta. Ela quer algo que não sabe sustentar. E isso ela não perdoa. A histeria não busca homem, busca cena. O homem que se recusa a representar perde o lugar na trama. Ela o substitui por outro que reative o ciclo. O novo escolhido será testado, manipulado, empurrado para o mesmo abismo. E ao cair, ela dirá: todos são iguais. A histeria só se sustenta se a falha for sempre do outro. O gozo dela depende disso. O erro do homem foi amar sem falta. Foi aparecer inteiro. Foi atender ao desejo literal, quando o desejo era apenas disfarce. Ela não queria resposta, queria ausência. Não queria lar, queria desamparo. O amor real revela a farsa da busca. E a mulher que opera nesse campo não tolera ser desmascarada. Por isso ela odeia o homem que a viu inteira. Ele achou que era abrigo, mas era só cenário. Entrou com afeto, saiu com culpa. Ela não queria paz, queria palco. Não queria cuidado, queria gozo com sangue. O homem que entrega o que ela pede não é premiado. É punido, porque sem o drama da espera, a peça perde cor. E a atriz sem texto ataca o único que apareceu com silêncio. O homem que não gera conflito é o espelho da verdade. A de que ela nunca quis a coisa em si, só o enredo ao redor.
Ela o destrói não por maldade, mas por estrutura, porque o que a sustenta não é o encontro, é a quebra, não é o laço, é a tensão, não é o afeto, é a cena de abandono que se repete, e o homem que quebra esse ciclo é insuportável. Ela veste o papel da vítima mesmo quando foi atendida. Chora abandono, mas foge da presença. Exige estrutura, mas despreza o homem estruturado. O erro dele foi entregar sem mistério. O erro dele foi ser claro, ser inteiro, ser simples. E a histeria odeia o simples, porque o simples desmonta o gozo de sofrer, e ela prefere o sofrimento à paz que exige verdade. O homem que ama demais vira fantasma do próprio afeto. Ele é apagado da história, acusado de excesso, lido como invasivo, porque ele mostrou que o desejo dela era frágil, que o pedido dela era apenas sintoma, que o amor dela era performance. E nenhuma mulher quer ver o script exposto com luz branca. O palco dela é escuro, e ele trouxe sol. Esse homem será esquecido, difamado, ridicularizado. Mas ele é o único que viu a verdade. Ele viu a histeria de perto, tocou o teatro, descobriu que o amor dela era gozo de falta. E agora, do lado de fora, ele entende. Ela não queria ser amada, queria se manter desejando. E por amar demais, ele foi eliminado, como um pai que ousou não faltar. O erro dele foi acreditar que amor é suficiente, que presença basta, que entregar é virtude, mas na estrutura histérica, o presente é lido como fraqueza, a presença como servidão, e o amor como ameaça à cena que ela precisa repetir. Ele não era o problema, ele era a quebra do ciclo. E toda quebra para quem vive da repetição é intolerável. Ela vai seguir. Outro homem cairá, outro ciclo se repetirá, porque o desejo dela não é por um homem, é pela falta dele. E enquanto existir alguém disposto a salvar, ela testará até ver esse alguém despido de si. O amor dela não acolhe, ele devora. O homem que não entende isso não será amado, será processado emocionalmente até colapsar. Aos homens despertos resta um caminho: não entregar para ser aceito, não amar para ser útil, não aparecer para preencher. Porque onde há histeria, o afeto vira munição. E quem entrega amor com inteireza é lido como traidor da cena. A trincheira não é sobre ódio, é sobre sobrevivência. E sobreviver nesse teatro é recusar o papel de salvador. Se te desperta, inscreva-se. Se te confronta, compartilhe. Se te incomoda, questione. Mas não diga que não foi avisado.